Um homem de repente sentiu uma vontade forte de urinar e, sem pensar, começou a fazer xixi na fogueira. No momento seguinte, ele ficou olhando boquiaberto para a chama que explodiu na sua frente. O que ele tinha acabado de fazer? Por que sua urina estava preta? Assustado, ele correu para encontrar um médico. O médico examinou repetidas vezes, até finalmente descobrir que o jovem estava urinando petróleo, e com uma pureza de 100%. Era difícil de acreditar. Mas o que estava acontecendo? Na verdade, 10 minutos antes, o jovem estava tomando sol quando viu estátua que tinha sido rabiscada por alguém. Ele rapidamente pegou um lenço e limpou cuidadosamente os desenhos. Assim que terminou, um arrepio lhe deu uma forte vontade de urinar. Então ele se virou e correu para encontrar um banheiro, sem perceber que uma gota de líquido preto escorria da estátua e caía na água, criando uma auréola colorida. E foi assim que o jovem adquiriu a capacidade de produzir petróleo. O médico fingiu pedir que ele esperasse do lado de fora, enquanto, em segredo, ligava para 2 brutamontes. Sem dizer uma palavra, eles arrastaram o jovem e o jogaram no carro para levá-lo a uma pesquisa corporal intensiva. No meio do caminho, o jovem sentiu de novo uma vontade intensa de urinar. Sem alternativa, os brutamontes o levaram até uma floresta para que ele pudesse se aliviar. O jovem estava pensando em como poderia aproveitar a oportunidade para fugir, quando percebeu que o líquido preto estava escorrendo até os pés dos brutamontes. Eles ficaram tão assustados que, ao deixar cair o isqueiro, causaram um incêndio que rapidamente se alastrou. Enquanto eles tentavam apagar o fogo, o jovem viu a chance e fugiu, correndo sem parar por centenas de quilômetros, até que, exausto, caiu no chão. Antes de perder a consciência, ele vislumbrou uma linda garota. Quando acordou, viu um rosto enrugado que o fez levantar de imediato. Acontece que o idoso era o chefe da vila e foi a filha dele quem o havia resgatado. O idoso, que era o chefe da vila, contou que sua filha havia salvado o jovem. Ela trouxe bolinhos de arroz para ele que, faminto, devorou tudo rapidamente. Depois, o chefe levou-o para conhecer a vila e explicou que o lugar já havia sido famoso por suas plantações de arroz. No entanto, com a disparada dos preços do petróleo, os agricultores não conseguiam mais comprar combustível para os tratores, e todos haviam desistido das plantações, indo para a cidade em busca de trabalho. Após ouvir isso, o jovem teve uma ideia ousada. Ele pegou uma garrafa plástica do chão, correu para a floresta e começou a urinar dentro dela. Em seguida, despejou o líquido no tanque de um trator abandonado, e para sua surpresa, o veículo, que estava parado há 10 anos, ligou milagrosamente. O chefe da vila ficou surpreso ao descobrir que o jovem podia produzir petróleo. Imediatamente, o chefe teve uma ideia para enriquecer a vila. Ele nomeou o jovem como gerente do setor de energia e colocou a filha como sua assistente, que o acompanharia o tempo todo. Assim, o jovem começou a trabalhar para a vila, realizando uma tarefa bem simples: beber água constantemente, fazer muito exercício e finalmente urinar para produzir petróleo. Em gratidão ao chefe por salvar sua vida, o jovem estabeleceu uma meta pessoal de produzir pelo menos 10 litros de petróleo por dia antes de encerrar o expediente. Com o petróleo que o jovem produzia, a vila voltou a prosperar. Os tratores voltaram a funcionar, os ônibus locais retomaram suas rotas e muitos moradores que haviam saído começaram a voltar para retomar a agricultura. Isso deixou o jovem muito feliz, mas o chefe da vila não contou a ninguém que o petróleo vinha do jovem. Todos pensavam que o chefe havia encontrado uma mina de petróleo e o agradeciam profundamente. O jovem, sendo bondoso, não se importava com isso. Ele se sentia realizado apenas em poder ajudar. O jovem estava feliz com o retorno da vila à prosperidade, mas o chefe, ambicioso, queria mais. Ele pediu ao jovem para aumentar a produção e garantir que as ferramentas agrícolas tivessem combustível suficiente. Embora o jovem já se sentisse exausto, concordou em tentar. Apesar de trabalhar dia e noite produzindo petróleo, ainda havia quedas de energia na vila. Um dia, enquanto o jovem estava produzindo mais petróleo, a energia caiu de novo, o que ele achou estranho, pois tinha acabado de encher o gerador. Preocupado, ele foi até a sala de distribuição para investigar a causa. Ao entrar, viu manchas de petróleo pelo chão e seguiu o rastro até um armazém. Lá dentro, encontrou uma pausa rápida para te falar sobre essa nova plataforma chamada P86Bet, que está oferecendo um bônus de teste de R$80 ao se cadastrar. Clique no link abaixo, pegue seu bônus e aproveite. Jogue com responsabilidade. Pilhas de petróleo com etiquetas de venda. Ele então percebeu que havia sido enganado. Furioso, foi imediatamente confrontar o chefe e anunciou que não queria mais trabalhar para ele. Ao ver que sua mina ambulante estava indo embora, o chefe chamou os guardas para capturá-lo. Eles sabiam que o jovem podia produzir petróleo simplesmente bebendo água e então forçaram-no a continuar trabalhando, chegando ao ponto de instalar um cateter para tentar transformá-lo em uma máquina de produção humana de petróleo. Mas o jovem, obstinado, se recusou a colaborar, segurando o máximo que podia, a ponto de sua bexiga ficar enorme, prestes a explodir. No momento crítico, a filha entrou sorrateiramente, resgatou o jovem e juntos decidiram fugir para a cidade em busca de uma nova vida. Durante a fuga, pararam em um armazém abandonado para descansar, e o jovem, frustrado, culpou-se por todo o problema, até odiando sua capacidade de urinar petróleo. A mulher, ao ver sua angústia, confortou-o, dizendo que ele poderia usar essa habilidade especial para o bem. Emocionado com o apoio dela, ele se sentiu motivado novamente. No dia seguinte, o chefe encontrou o esconderijo deles e tentou levá-los de volta. Mas, nesse momento, pessoas de um instituto de pesquisa invadiram o local, querendo levar o jovem para seus experimentos. O chefe se opôs, dizendo que precisava do jovem para enriquecer a vila. Os pesquisadores zombaram do chefe, dizendo que sua visão era limitada. Eles planejavam estudar o corpo do jovem para criar um programa de produção em massa de petróleo, visando dominar o mercado global e conquistar o mundo. Sem querer se tornar uma ferramenta, o jovem pegou um pedaço de madeira e ameaçou incendiar tudo. No entanto, ao tentar acender o fogo, nada aconteceu. Perplexo, ele descobriu que, de repente, havia perdido sua habilidade de urinar petróleo. O chefe, decepcionado, desmoronou. No fim, a vila voltou à sua antiga paz. O jovem e a mulher se casaram e tiveram um filho saudável. Curiosamente, um dia, enquanto a mulher trocava as fraldas do bebê, descobriu que ele era ainda mais
mais especial, o bebê urinava diamantes.